O tema que eu dei para a mensagem de hoje é cristianismo autêntico. Cristianismo autêntico. Por que cristianismo autêntico? Nós vamos já entender o porquê de ser cristianismo autêntico. Eu estava meditando hoje pela manhã até na primeira carta, não na primeira, na carta de Judas, na epístola de Judas, que é um único capítulo. Ele começa saudando os irmãos e ele diz assim: eu tenho falado da salvação de Cristo Jesus com total excelência, mas ele diz: mas eu quero exortar vocês a respeito de algo, porque alguns se introduziram no meio dos santos e têm corrompido essa graça salvadora. Então Judas está chamando a atenção da igreja, porque ele está dizendo: outros entraram e estão pregando uma forma distorcida da graça de Deus. Então cabe a mim, se você for analisar, ele está dizendo isso, exortar e chamar a atenção dos irmãos para que não seja levado por esses ímpios que se introduziram no meio dos santos. E nós vivemos esse contexto. Hoje nós estamos cercados por inúmeras informações. Hoje, se você vai lá no YouTube e coloca lá pregação sobre salvação, aí vem uma relação de mensagens sobre salvação e inúmeras denominações. Isso é bom? De certo modo, sim, mas é perigoso, porque em meio a tudo isso você não sabe quem está falando o evangelho genuíno, o cristianismo verdadeiro. E hoje nós estamos vivendo um comodismo tão grande que nós não queremos nem sair de casa, a gente nem quer ir mais no médico. Antes de ir ao médico, a gente vai aonde? Quando sente alguma coisa? Farmácia antes fosse, no Google. A gente começa a sentir uma dor na unha. Aí a gente vai lá no Google, dor na unha. Aí o Google, pode ser unha encravada, bicho de pé, sujeira na unha. Ele dá um monte de coisa. A gente não quer ir no podólogo. Podólogo? É essa pessoa que cuida do pé, né? Especialista do pé. A gente não quer ir para saber o que a gente tem. A gente vai lá no Google, aí o Google diz: põe mastruz com leite. Aí a gente primeiro tenta o doutor Google, para depois. E no cristianismo está assim também. Para emagrecer, para alguns só milagres. Brincadeira. Tem umas boas academias aí, Smart Fitness e outras, você pode ir lá. Propaganda, depois fala lá, João, para o pessoal da Smart, que eu estou divulgando eles, tá? Também temos aqui nossa amiga aqui, personal trainer. Essa igreja está ficando bonita porque está cheia de personal, ó. Tem o João Loreto ali, lindão. Tem a outra irmã aqui também. Uau! Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Então, o objetivo aqui desta palavra, dessa mensagem, é nos levar a entender que nós fomos chamados para vivermos o cristianismo de Cristo Jesus, e não o nosso cristianismo, e não o cristianismo à nossa maneira, como eu penso, como eu acho que deve ser. Irmãos, eu estive no bairro Pérola há uns dias atrás, fui lá visitar uma empresa, e eu entrei numa rua, o aplicativo me mandou para uma rua, e eu errei a rota, e eu entrei numa rua lá no Pérola, um monte de igreja, uma do lado da outra, mas literalmente, parede com parede. Eu falei: meu Deus do céu, tanta igreja. Aí eu entrei noutra rua, a mesma sequência, igreja do lado da outra. Eu falei: rapaz, aqui no Pérola só vai para o inferno quem quer, porque igreja tem demais. Então, graças a Deus, isso é bom, de certa maneira é bom, mas será se todas estão pregando esse cristianismo autêntico? Esse aqui é o nosso grande desafio. Então, eu quero chamar a sua atenção por isso. Por isso que o tema é cristianismo autêntico, porque eu acredito que muitos de nós não estamos vivendo de maneira genuína o cristianismo, não estamos sendo autênticos, não estamos sendo puro, original, verdadeiro aos valores de Cristo, deixado por Cristo. E alguma das razões pelo qual não estamos vivendo isso é porque há tanto cristianismos aí sendo oferecido, que a gente às vezes sabe de fato se é ou não o cristianismo de Jesus. Então nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui
tá bom? Por quê? Porque cristianismo autêntico, o cristianismo de Jesus, ele envolve renúncia. Cristianismo envolve renúncia. Cristianismo que não tem renúncia não é o cristianismo autêntico. O cristianismo que diz assim, não, faz como tu achar melhor. Não, é como tu quer. Vai quando tu quiser. Vem quando tu quiser. Faz o que tu quer. Está longe de ser o cristianismo de Jesus. Porque o cristianismo de Jesus, ele exige de mim compromisso. Ele exige de mim abnegar as minhas vontades, abrir mão das minhas vontades. Agora é a vontade de Cristo. O cristianismo de Jesus, ele envolve morte. E até no sentido literal da coisa, tá? Ser cristão é estar pronto para morrer pela causa de Jesus. E hoje o que se ensina é, você não precisa se matar por causa do Evangelho. Olha esse negócio de tu estar morrendo por causa de Jesus. Ô irmão, vai ler Hebreus capítulo 11, a lista dos heróis da fé. Aqueles irmãos, eles morreram, a Bíblia diz, e eles escolheram morrer. Muitos foram cerrados ao meio, outros queimados vivos, outros decapitados. Mulheres preferiram receber o corpo dos seus maridos do que ter que renunciar a Cristo. Esse é o cristianismo de Jesus. Mas hoje, quando fala para um crente morrer, quer ver um crente, qual é a morte para um crente hoje? É ele vir orar às 5 da manhã. Ô irmão, é oração às 5 da manhã. Deus me livre, eu não preciso disso. Acordar de madrugada. Jesus não pede isso. Nós estamos vivendo um comodismo terrível. Então, eu quero que você entenda isso. O texto-chave aqui da nossa reflexão é Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Paulo escreve assim: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolva a salvação com temor e tremor. Amém? O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos aí da igreja, chamando eles para desenvolver a sua salvação. O que é? Crescer naquilo que Cristo proporcionou a eles. Crescer, desenvolver a sua salvação com temor, com sabedoria, com inteligência, com sensatez. E quando ele diz com tremor, ele diz assim, com muito cuidado, com medo, para não fazer de qualquer maneira. Esse tremor está falando de ser cauteloso, de observar a maneira como você está vivendo, desenvolvendo a sua salvação. Além de ser sábio, com muito cuidado. O interessante é que nós devemos desenvolver a nossa salvação para viver esse cristianismo de Jesus. Deixa eu te falar algo, não são as lindas pregações que convencem as pessoas a serem crentes. Eu posso pregar muito bem aqui e alguém até entregar a vida para Jesus e dizer, meu Deus, que palavra, e se converter. Mas sabe o que arrasta as pessoas a se converterem? Sabe o que leva alguém a ficar firme na fé e o que leva alguém também a se desviar? É quando ele se depara com alguém que está vivendo o cristianismo genuíno. Quando ele encontra uma pessoa que está vivendo a maneira de Jesus, ele é convencido a se converter. Mas quando ele encontra alguém que diz que é crente e faz tudo o contrário do que um crente deve fazer, isso afasta as pessoas. Eu prefiro ficar como eu estou do que ser igual aquele crente. Meus amigos de bar são melhores do que ele. Rapaz, meus amigos têm muito defeito, mas não é enrolado igual aquele crente. Por quê? Porque o que se espera do crente é que ele seja autêntico. O que é ser autêntico? É ser original, é ser genuíno. E o que é isso? É ser semelhante àquele que nos chamou. Quando eu não vivo dessa maneira, eu não estou sendo original a Ele. E aí eu impeço das pessoas conhecer a Cristo. Então nós precisamos entender que temos que viver esse cristianismo autêntico. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, amém? Vocês estão aqui comigo? Toda pessoa salva por Jesus Cristo deve manter-se irrepreensível
e viver como um sincero filho de Deus em meio a uma geração corrompida. A Bíblia diz: devemos viver de maneira irrepreensível, inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta. O mesmo apóstolo Paulo que escreve no versículo 12, agora no versículo 15, ele está dizendo isso: desenvolva a sua salvação para vivê-la em meio a uma geração corrupta, a uma geração imoral e pervertida. Ele está dizendo: mas vocês devem ser irrepreensíveis em meio a tudo isso. A vida de vocês deve se diferenciar das dos outros. A maneira de viver de vocês deve ser diferente da dos outros. Por quê? Porque só assim vocês brilharão como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida. Se o crente se manter irrepreensível, nós vamos manifestar a luz, nós vamos brilhar em meio a uma geração pervertida. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Por isso precisamos desenvolver a salvação e viver esse cristianismo autêntico. Sermos fiel àquele que nos chamou, sermos verdadeiro àquele que nos escolheu, sermos legítimo àquele que nos escolheu. Amém? Vamos lá. O cristão deve ter as marcas da vida de Jesus. Um cristão autêntico, ele precisa ter as marcas da vida de Jesus. Que marcas são essas? Anote aí. Primeira marca da vida de Jesus: Jesus andou fazendo o bem. Atos capítulo 10, versículo de número 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Nós, como cristãos, devemos andar como Jesus andou. A palavra andar simboliza característica de vida. Esse andar aqui que o apóstolo Paulo está falando, esse andar como Jesus andou, é as nossas características de cristão. O nosso comportamento, a maneira como nos relacionamos, como tratamos os outros, se fazemos o bem aos nossos irmãos, se estamos vivendo em unidade, se somos um só corpo, porque é estranho demais crente que não consegue viver juntos. É estranho demais um crente que não consegue se relacionar com o outro. Crente de mal com crente. Você já viu algum crente de mal com o outro? Tem gente que diz: graças a Deus que aqui na Paz Church tem 4 horários, porque eu não suporto aquela irmã, eu vou vir no culto das 20 para não ver ela no culto das 10. Mas no culto das 10 ela está aqui, cantando junto com a irmã Andriele no louvor, levantando as mãos. Mas está de mal, não está andando como Jesus andou, não está se relacionando com o seu irmão. É até de se entender, os lá de fora, de mal uns com os outros, mas crente de mal um com o outro. Eu não gosto de falar com aquele irmão, o irmão chato. O que é isso? Olha o que Tiago diz na sua carta, no capítulo 4, no versículo de número 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Não fazer o bem, sabendo que deve fazer, é pecado. Não se relacionar, sabendo que deve se relacionar bem com seu irmão, é pecado. A gente acaba titulando pecado, ou achando que pecado é só quando se bebe, quando usa droga, quando se prostitui. Mas não fazer o bem, não estar de bem com seu irmão também, é pecado, irmão. E a marca do cristão autêntico é andar como Jesus, fazendo o bem. Outra marca: Jesus tinha uma vida irrepreensível. Um cristão autêntico, ele tem uma vida irrepreensível. João capítulo 8, versículo de número 46 diz: quem de vocês me convence de pecados? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Sabe quem está falando isso? Jesus.
Jesus chegou diante das autoridades, dos fariseus, e com autoridade ele disse assim: quem de vocês pode apontar o dedo para mim? Por quê? Porque ele não tinha nada do qual eles poderiam apontar. Eu não sei se vocês lembram, mas uma vez perguntaram para Jesus: Senhor, é certo pagar tributo? Aí Jesus pega a moedinha, faz uma pergunta: de quem é a marca que está aqui? É de César. Então pronto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E um dia Jesus manda eles chegaram num lugar e tinha que pagar tributo. Ele falou: Pedro, vai lá no cofre e pega lá uma moedinha. O peixe veio lá, tirou da boca do peixe a moeda, paga lá. Ele pagou o tributo. Examinaram Jesus antes de crucificar, não tem nada. O outro olhou, também não tem nada. Mas se ele não tivesse pago, não tivesse declarado o imposto dele, o Pilato ia dizer: ô soldado, puxa aí a declaração de imposto de renda de Jesus, deixa eu ver. Aí, rapaz, tu não declarou imposto para o César, rapaz. Então tu vai ser crucificado e tu é culpado. Não acharam nada, Jesus fez tudo correto. E o crente também precisa ser assim, amém? Jesus teve autoridade e atributos morais para se confrontar com os fariseus. O cristão deve igualmente ser honesto. O crente é para ser honesto, correto. Se está devendo, pague. Se pegou emprestado, devolve. O que tem de crente correndo para esse lugar que empresta dinheiro, onde não consulta no Serasa, não é pouco. Porque se puxar o nome dele no Serasa, O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo o seguinte, no capítulo de número 8: pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Amém, querido? É nosso dever que vivemos esse cristianismo de Jesus. Se for o de Jesus, precisamos ser corretos diante das pessoas. Temos que agir de maneira correta. Esse é o cristianismo de Jesus e essa é a marca de Jesus. Outra marca de Jesus: Jesus teve compaixão. Mateus capítulo 9, versículo de número 36 diz: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós, como igreja, também devemos ter compaixão dos pecadores, devemos sair ao encontro de quem está sem salvação, amém, queridos? É nosso dever ter compaixão, olhar para aqueles que estão nas drogas, nas esquinas, nas vielas, olhar e se compadecer, chorar por eles, amá-los, rogar para que eles conheçam também a salvação que nos alcançou, não rejeitá-los, não discriminá-los. Eu falei algo aqui nos outros cultos e vou falar nesse, e já havia falado isso em outros momentos. Os venezuelanos, me perdoe os que estão aqui, eu espero que você entenda, mas os venezuelanos vieram, na minha concepção, ou na minha visão, os venezuelanos vieram para cá por duas razões, pelo menos duas, tem mais. Uma, Deus os trouxe para cá para tratar deles. Estavam muito arrogantes, idólatras. Deus falou: vou tratar, depois eu levo de volta. Outra razão, para também mostrar para a igreja de Roraima e do Brasil que eles precisam ter compaixão dos perdidos. Aí trouxe os venezuelanos para cá, principalmente para Roraima, porque nós estavam bom demais, achando que estavam certinho. Ele falou: deixa eu ver se vocês estão amando mesmo. Aí entrou os irmãos venezuelanos. Aí sabe como que a gente percebe que a gente estava feio na foto? E ainda está? Me perdoe, meus amados irmãos venezuelanos que estão aqui, eu vou falar uma palavra que é usada de maneira pejorativa contra vocês, mas no momento que você chama, porque ele está tentando limpar o seu para-brisa, você diz: esse veneca,
No momento que você chamou de veneca, você rejeitou, desprezou e demonstrou que não tem compaixão pelos perdidos. Deus veio para dizer: vocês precisam melhorar e se compadecer. Porque quando nós usamos como cristão essa linguagem, esse linguajar, estamos deixando claro que não temos compaixão, estamos discriminando, rejeitando aqueles que deveriam receber amor da igreja de Jesus. Amém? Precisamos ter compaixão como Jesus teve. Outra marca do cristão autêntico: Jesus teve um crescimento padrão. Ele crescia em estatura, graça e sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Vivenciou corretamente os estágios da vida, espiritualmente. E o novo convertido também deve crescer gradativamente, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Nós precisamos amadurecer, crescer, amém? Desenvolver a nossa salvação, a nossa estatura espiritual. Tem muito crente melindroso dentro da igreja de Jesus. Irmão, a gente tem que ir pisando em casca de ovo para falar com alguns irmãos, porque estão melindrosos demais os irmãos. Não cresceram, crente com 5 anos dentro da igreja, que se o pastor der um raio nele, ele desvia. E ele ainda põe a culpa no pastor. Eu estou desviado por causa do pastor. Porque eu estava no celular, ele falou: guarde o celular. Nunca mais eu volto numa igreja de crente. 5 anos. Já era para estar roendo o osso e comendo farinha de Roraima, aquela pissarrona. Tem que dar mingauzinho para ele. Porque não cresceu, não desenvolveu. E o crente precisa crescer, desenvolver, ter um crescimento padrão, uma vida espiritual equilibrada, conhecer a verdade, seguir os ensinamentos de Jesus, crescer no conhecimento da palavra, entender os fundamentos da fé. E aí tem muito crente sendo levado por vento de doutrina. Está lá comprando travesseiro, rosa, sabonete, não sei o quê. Meu Deus! Por falta de conhecimento da verdade, de crescimento. Aí vive uma vida fora dos padrões. Então essa é uma marca também de um crente autêntico, ele cresce. Outra marca: possui uma autoridade inquestionável. Jesus possuía uma autoridade inquestionável. Ele teve autoridade para expulsar Satanás. E o crente também precisa ter, amém, irmão? Esse negócio de depender de pastor, só se for o pastor para expulsar demônio. Que coisa, tu já nasceu de novo, meu irmão. É só dar ordem: sai para lá, Satanás, larga de mim. Tudo bem, pode pedir reforço. Se expulsou e não saiu, aí chama a ajuda dos irmãos. Mas começa por você. Meu processo lá em casa começa por mim. Eu ponho a mão na minha cabeça. Quando estou sentindo alguma coisa estranha, se tiver algum demônio, sai. Eu só peço para minha esposa: amor, fica de olho, se eu cair é porque está possesso. Então, mas eu ponho a mão na cabeça. Começa o processo por você. Amém? A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, Jesus disse assim: e aqueles que creem em mim, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quais são os sinais? Hein? Em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal nenhum, imporão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados, e por aí vai. Amém? Está sobre você, meu amado. Essa é a marca de um cristão autêntico. Para desse negócio de estar acordando o pastor de madrugada para expulsar demônio. Só manifesta de madrugada, não sei porquê.
Nunca é na hora do almoço. Vamos lá. Outro ponto importante do cristianismo autêntico: verdades sobre a vida cristã. O cristão deve morrer. Colossenses capítulo 3, versículo de 5 a 10, o apóstolo Paulo escreve dizendo: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não minta uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Quer morrer e deve morrer? Como? Abandonando esses desejos que não fazem mais parte das nossas vidas. Não mais a imoralidade. O crente não é para ficar preso na pornografia. O crente não é para viver preso na mentira, porque nós vivíamos nessas coisas, mas nos despimos disso, amém? Tiramos essas vestes vergonhosas e fomos revestidos com vestes agora de louvores a Deus. Uma nova natureza. Mude a sua maneira de falar. De vez em quando a gente vai falar algumas coisas com um crente aí: rapaz, aconteceu tal coisa aí. Putz! Quando diz isso, você imagina que é o quê? Que ele queria dizer? Esse putz do crente é o quê? Você sabe, né? Era isso mesmo. Tem mais alguma coisa. Termina com mer. Porque a mente ainda está tão presa nessa linguagem mundana. Muitos crentes ainda, que já estão há muito tempo que a gente fala alguma coisa: Ave Maria, pastor. Ô, irmão, não era melhor um glória a Deus, aleluia? Nada contra Maria, é a mãe do mestre, foi a mãe do nosso mestre, um exemplo de mulher. Mas isso ainda demonstra que estamos muito presos aos hábitos que vivíamos do catolicismo. E precisamos, cada dia mais, sermos mudados. Tá? Devemos nos despir do velho homem e vestir-se da nova natureza, amém? Não viver mais para si. É outra maneira de viver do crente autêntico, não é viver mais para si. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Já não sou mais eu, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu gosto, não é mais como eu quero, não é mais na hora que eu quero, é como Ele quer, quando Ele quer. Eu já não vivo mais para mim. Eu não estou mais indo na igreja porque agora eu estou trabalhando demais. Eu já não estou mais indo na reunião lá da célula porque agora eu estou trabalhando demais. E Jesus, onde é que está? Qual é a prioridade para ele? É você que está decidindo como vai viver, não é mais ele que decide. Não estou aqui dizendo que você tem que abandonar seu trabalho, de maneira nenhuma. Mas se já não sou mais eu, é Cristo. Então, quem deve ditar as regras é Ele. É Ele que deve ditar as regras. É Ele que deve dizer. O cristão não deve viver em função dos seus projetos egoístas. Não, é porque eu estou envolvido num projeto aí, porque está exigindo agora, eu não posso mais, vou passar 2 anos sem ir na igreja, porque eu estou num projeto aí.
Não existe isso dentro do cristianismo, irmão. Esse não é o cristianismo de Jesus. Esse não é, de maneira nenhuma. O cristão que tem as marcas de Cristo deve fazer tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo de número 31, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, amém? Tudo que envolve a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Tudo. O meu trabalho é para a glória de Deus. Se eu estou fazendo qualquer coisa, deve ser para a glória de Deus. Eu estou dirigindo um aplicativo, é para glorificar a Deus. Deus vai ser glorificado nesse ambiente que eu estou. Aonde eu for e onde eu estiver e o que eu for fazer, tem que resultar em glórias a Deus. Vocês estão me entendendo? Amém? O cristão que tem as marcas de Cristo, ele deve gloriar-se no Senhor. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Gloriar-se no Senhor significa valorizar a salvação e exaltar-se em Cristo. Valorize a sua salvação, exalte a Ele, engrandeça o nome dEle em todo o tempo. E para caminhar para o fim, para nós tomarmos a ceia, um cristão que tem as marcas de Jesus, ele deve confiar em Deus, não apenas nesta vida. Eu gosto demais desse texto do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 19, quando ele diz assim, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Em outra versão diz, se a nossa esperança se limita só a essa vida, se a sua esperança se limita só a essa vida, você é o pior dos homens. O que significa isso? Se você só está seguindo a Jesus, se você só está firme dentro de uma igreja, porque tudo está indo bem, porque até agora tudo está dando certo, aí você está firme, mas quando começa a dar errado, você abandona a fé. Porque as portas não se abriram, você abandonou a igreja. Porque uma doença veio contra ti ou alguém da tua família, você desviou da fé. Sabe, o cristianismo que não é autêntico, ele tem ensinado o seguinte, que o crente não é para andar doente, o crente não pode estar doente. Olha, irmão, se tu está doente, deve ter um demônio aí, viu? Um encosto. Aí as pessoas estão andando deprimidas, porque elas acham que estão doentes, elas estão endemonizadas. Olha, não sei não, tu está tudo dando errado para ti, tu deve estar em pecado, viu, querido? A pessoa se sente condenado, porque é como se na vida do crente ele não pode ter nenhuma coisa errada, porque ele está em pecado. Quem disse isso? Olha, e Jó estava em pecado? Porque morreu os bois, os cavalos, os jumentos, morreram os filhos. Ele foi afligido por uma doença terrível. Lembra da história de Jó? Qual era o pecado dele? Ele tinha um demônio, tinha um encosto nele? Não tinha. E Jó desviou por causa disso? Não, ele falou, de maneira nenhuma deixarei o meu Deus. De maneira nenhuma deixarei o meu Deus. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Meu irmão, Abacuque, o povo de Israel, no dia do profeta Abacuque, o negócio estava bom ou estava ruim para eles? O negócio estava feio, porque o profeta disse assim, ó: ainda que não haja alimento no campo, ainda que não haja gado no curral, ainda que não tenha ovelha no aprisco, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a azeitona não produza o azeite, ainda que a vinha não dê o suco, eu todavia não me desviarei do Senhor. Amém?
Sabe por quê? Porque a esperança dele não se limitava às coisas dessa vida. E um cristão autêntico, ele não está apegado às coisas dessa vida. Os olhos dele estão em Cristo Jesus, o autor e consumador da sua fé. Amém, queridos? E para concluir, o cristão autêntico baseia-se no testemunho público de fé, obedece à palavra de Deus e pratica em seu dia a dia o que prega e ensina. Amém? Um cristão autêntico, ele vive aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina. Aquilo que eu estou ensinando aqui é o que eu estou vivendo e é o que eu devo viver, aonde eu estiver, no ambiente que eu estiver. Amém, queridos? Essa deve ser a nossa vida como verdadeiro cristão. Eu quero te convidar a se colocar de pé, por favor. Nós iremos selar essa verdade agora com uma ordenança de Jesus, que é a ceia do Senhor. A ceia é uma ordenança de Cristo para os filhos, aqueles que já nasceram de novo. E a ceia é uma aliança firmada no sangue e no corpo de Jesus, uma aliança eterna. A ceia foi dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, para que fosse mantido vivo a memória do sacrifício perfeito, dos benefícios que recebemos na cruz. O vinho que será servido representa o sangue de um cordeiro que não conheceu pecado, mas que se fez pecado em nosso lugar. Esse foi o sangue que nos reconciliou com o nosso Pai. Estávamos afastados, mas por causa do sangue foi feita uma aliança em Cristo Jesus e nos aproximou do Pai. O pão que será servido simboliza o corpo de Cristo que foi moído por causa das nossas maldades. O castigo era para nós. A palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, se não me falha a memória, no capítulo de número 52, o profeta Isaías diz que ele foi triturado, moído pelas nossas maldades, de tal maneira que a sua face não parecia com a face dos filhos do homem. Ficou tão desfigurado nosso Senhor por causa das nossas maldades, mas o castigo nos trouxe a paz. Amém? Por isso, todas as vezes que tomamos do cálice, comemos do pão, nós lembramos, Ele pagou o preço que nos uniu ao Pai. Eu tenho uma aliança com Ele para viver esse cristianismo poderoso. Todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós nos apropriamos daquilo que foi conquistado na cruz. Antes da cruz, nós éramos derrotados. Após a cruz, nós nos tornamos mais que vencedores em Cristo. Antes da cruz, nós estávamos condenados. Após a cruz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Antes da cruz, Satanás tinha domínio sobre nós. Após a cruz, Jesus o derrotou e lhe deu um título de derrotado. Ele já não tem mais poder sobre mim e sobre você, porque agora somos filhos, em nome de Jesus. Eu vou orar consagrando o pão e o vinho, depois será servido a você e nós vamos esperar para tomarmos juntos, adorando o Senhor. Pai, obrigado por esse sangue que foi derramado em nosso favor, para a remissão de pecados. Estávamos imundos, mas o Senhor nos limpou e nos reconciliou com o Pai. Havia uma inimizade entre nós e o nosso Abba celestial, mas fomos reconciliados no Teu sangue. Por isso nós consagramos para este momento. Do mesmo modo, nós também consagramos este pão, que simboliza o corpo do Senhor, que foi moído por causa dos nossos pecados. Era para nós o castigo, mas o Senhor assumiu o nosso lugar. Por isso nós também consagramos este pão para este momento,
no nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão servindo, adore o Senhor ao som desta canção, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, e em todo tempo Ele é bom. Contemple a formosura daquele que te ama. A cada prego, a cada martelar. Sim, engrandeça o nome daquele que te amou primeiro. Pelas feridas que afligiram o Senhor, posso ouvir o seu clamor. Ouça a voz dele falando ao seu coração. Pai, eu desejo que eles sejam em mim. Aleluia, esse é o desejo do coração para dele. que vejam tua glória. Adore a Ele, adore a Ele. Minha vergonha não se encontra mais em mim. Para a liberdade. É verdade, Jesus. Libertou. Declare isso, declare isso. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, Ele é fiel. por onde eu não poderia ir. Exalte aquele que vive para sempre. Aleluia. Glórias a ti, Cordeiro Santo. Ele me libertou. Louvado seja o teu nome para sempre. Aleluia. Incomparável és. Ele me libertou. Tu és digno de honra. Sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, Nós te amamos, nós te amamos. Grande és tu, Jesus. Todos receberam vinho e pão. Se tem alguém que não recebeu, levante sua mão para que um obreiro vá até você. Aqui na frente tem uma irmã que não recebeu. Levante sua mão até que o obreiro chegue até você, para que participemos juntos. Aleluia. Levante o cálice e o pão e diga assim: obrigado, Senhor. Eu reconheço que eu não merecia o teu perdão, mas o Senhor me amou primeiro e me perdoou e me selou com teu Santo Espírito. Obrigado, porque agora eu sou livre e já não há mais condenação sobre a minha vida. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Eu te convido neste momento a comer do pão e a beber do cálice. Por favor, coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Aclame a Ele. Ele me libertou. Engrandeça o nome dEle.
gostaria de dar a oportunidade a você que ainda não entregou sua vida a Jesus, mas que nessa noite você está decidido a entregar a sua vida a Ele, a fazer dele o dono e Senhor da sua vida. Se você quer hoje entregar sua vida a Jesus, ou você estava afastado e quer reconciliar-se com Ele, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. Tem alguém que gostaria nesta noite de entregar sua vida a Jesus? Pode vir, pode vir. Amém. Está vindo um jovem aqui, está vindo uma outra pessoa ali, mais um outro aqui. Pode vir. Uau, pode vir. Se tem mais alguém que deseja fazer isso, nós não estamos convidando você para mudar de religião, nós estamos convidando você para se tornar filho de Deus, filha de Deus. E essa é a oportunidade que Ele nos dá todos os dias. Se tem mais alguém que deseja fazer isso agora, eu quero te convidar. Saia do seu lugar. Se você está com vergonha ou algo está prendendo você, peça para alguém acompanhar você. Venha aqui, nós queremos orar juntamente com você. Hoje mesmo você se tornará filha de Deus, filho de Deus. Pode vir. Pode vir. Esse cristianismo tão puro e verdadeiro tem recompensas tão grandiosas que vai além do que nós podemos imaginar. Deus tem preparado coisas grandiosas para aqueles que nele crê. Eu quero insistir mais essa vez. Se tem mais alguém que deseja fazer isso, talvez você está aí já pensando: será que eu devo fazer isso hoje? Hoje mesmo o Senhor vai mudar a tua história, se você quiser. Tem mais alguém? Aleluia. Eu quero convidar você que está aqui à frente a repetir essa oração comigo. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por ter morrido na cruz em meu lugar e por perdoar todos os meus pecados. Por isso eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu decido hoje virar as costas para o pecado e para este mundo. A partir de hoje, Tu és o meu Deus e o meu Senhor, o dono da minha vida. Nunca mais, jamais me afastarei de Ti. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Olha aqui para mim, você que está aqui. Hoje os seus pecados foram perdoados. Amém? Todos os seus pecados. Hoje você está se tornando filho, filha de Deus. Amém? O Espírito de Deus agora passa a habitar em você. E todos aqueles que o receberam e o confessaram como Senhor, dá-se então o direito de se tornarem filhos de Deus. Por quê? Porque não nasceram da carne e nem do sangue, mas nasceram do próprio Deus. E como filhos de Deus, eu quero encorajar você, além de orar e falar diretamente com seu Pai, a lerem a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, adquira uma, baixe um aplicativo no seu smartphone, compre uma Bíblia impressa, mas leia todos os dias, porque é o manual de vida para nós que somos filhos. Amém? E Ele te promete: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Essa é uma promessa de Deus para nós. E além dele, vocês ganharam uma família linda. Vire para lá, conheça os seus irmãos em Cristo. Aleluia! Cantamos aleluia, o Cordeiro vencedor.
Levante suas mãos aos céus, eu quero encerrar com uma oração. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor os trouxe a este lugar em segurança. E a minha oração é que o Senhor os conduza de volta aos seus lares, debaixo da sombra de tuas asas. E que essa proteção se estenda todos os dias sobre eles. E que eles desfrutem de uma semana abençoadíssima pelo Senhor. Que a bondade do Altíssimo, que a graça do Todo-Poderoso repouse sobre ti e toda a tua casa, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Vão em paz. Deus abençoe.